Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Nilman passando rapidinho antes do evento para te contar uma novidade bem importante. Essa semana nós vamos sortear um curso preparatório para o TCM São Paulo, né? E você que vai escolher, tá? Que nós temos dois cursos, um curso de teoria e um curso de exercícios. Esses dois cursos estão disponíveis lá no nosso site www.qualisconcursos.com.br. Bom, para você participar desse sorteio, você não tem que fazer praticamente nada, legal? Vamos ver o que você precisa fazer? Você precisa seguir a gente lá no Instagram, né? @qualisconcursos. Além disso, você tem que marcar um amigo por comentário na foto oficial desse sorteio, publicada no perfil da Qualis Concursos. E veja, hein? Quanto mais amigos você marcar, maiores são as suas chances de ganhar. E você deve estar assistindo a live que nós vamos fazer, transmissão ao vivo, no perfil @qualisconcursos, no próximo sábado, às 7 horas da noite. Aguardo você lá e bom evento para você. Um abraço e até mais. Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui fazer a diferença nos seus estudos, fazer a diferença na sua nomeação. É isso aí, meu caro amigo. Você que está acompanhando aí o nosso evento aqui agora, que está sendo lançado nesse momento, você viu aí a dica do grande professor Nilman, tá certo? Não perca essa oportunidade. Estamos aí com essa campanha e você poderá fazer um curso com muita qualidade do Qualis Concursos para auxiliar você nessa preparação para o Tribunal de Contas do município. Que nessa data que está sendo lançado o vídeo, que ainda tem o prazo de inscrição aberto. Afinal, ocorreu lá uma prorrogação devido a esse surto de coronavírus, tá certo? Então, aproveita essa oportunidade, tá certo? Você poderá ganhar aí uma bolsa de estudos e poderá cursar aí um dos melhores cursos focados na área fiscal, focado aí na área de controle, tá bom? É isso aí. Então hoje nós vamos tratar aqui de algumas questões, de algumas disciplinas que serão objeto de prova no concurso do TCM São Paulo. Antes de nós adentrarmos aqui as questões, quero pedir para você aí, você mesmo que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, clica aí para você se inscrever no canal, clique no sininho também para que você possa receber as atualizações. Sempre que é lançado um vídeo novo no canal, se você clicou no sininho, você vai ficar sabendo do lançamento desse vídeo aí em primeira mão. Quer sair na frente dos candidatos? É só ter o conhecimento, meu amigo. E aqui na Qualis Concursos, nós estamos aqui para auxiliar você na busca e na memorização desse conhecimento. Curta o vídeo também. Mas, professor, eu vou curtir o vídeo antes de assistir ele. É importante, vai que você muda de ideia. Brincadeiras à parte, assiste o vídeo, vê se você gosta. Gostou? Curte, compartilha com os amigos. Nada melhor do que poder compartilhar o conhecimento. Assim como estamos ajudando você aqui hoje, esse vídeo poderá ajudar aí outros colegas. Então ajude a propagar aí o conhecimento, tá bom? Vamos então dar uma olhadinha aqui junto com o professor o que vamos ver na aula de hoje. Olha só, vamos então fazer aí algumas questões, tá? Que são questões aí, o nosso objeto principal aí é para o TCM São Paulo, só que o que vamos tratar aqui nessa aula, meu amigo, você vai utilizar para uma infinidade de outros concursos, tá certo? Então, se você que está assistindo o vídeo, de repente você não vai prestar para o TCM São Paulo, acompanhe a aula até o final, porque muito do que nós vamos tratar aqui são disciplinas que são cobradas em muitas provas de concurso. Eu vou resolver aqui algumas questões com você aí de casa sobre o direito constitucional e um pouquinho também sobre a parte de legislação. Professor, o que vamos ver dentro de legislação? Vamos ver aí a Lei 8.429, que trata da improbidade administrativa. Vamos ver um pouquinho da Lei 2.527, que é a Lei de Acesso à Informação. E vamos também ver um pouquinho da Lei 8.666, a Lei do Capeta, não é isso? Que trata aí das licitações. Vamos então estudar junto com o professor Evandro Musi, junto com o Qualis Concursos. Olha só. Essa primeira questão, antes aqui de eu fazer a questão com você, quero fazer uma rápida observação. Você vai observar que o professor ele trouxe aqui questões
de diversos cargos, tá? Temos cargos aqui para auditor fiscal, temos questões que caíram também para o cargo de analista, questões que caíram até mesmo para a área jurídica, porque a ideia é auxiliar você que vai prestar aí para a gente de fiscalização, mas também ajudar você que vai prestar para algum outro cargo de nível superior. Então, a ideia é trazer essa bagagem para que você tenha condições cada vez mais de poder gabaritar essas disciplinas em prova. Então, vamos lá. Essa primeira questão aqui, ela caiu no ano de 2020 na VUNESP para o cargo de analista. Olha só. Então, a questão de número 1, que diz o seguinte: a respeito da remuneração dos servidores públicos com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Bom, já vou te dar uma dica aqui, ó. Se a organizadora falar alternativa incorreta, não é o nosso caso. Mas se fosse, a primeira coisa que você ia fazer aqui é circular, tá bom? Para não errar por falta de atenção. Então, fique esperto aí com esses detalhes. Vamos lá então, olha só. Temos aqui a alternativa A, que vai dizer o seguinte para nós, que a remuneração de servidores públicos organizados em carreira deverá ser realizada por subsídio. Bom, meu amigo, aqui você precisa ter conhecimento do que está previsto lá no artigo 39 da Constituição Federal, especificamente no parágrafo 8º, que determina que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá, repito, poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Quer dizer, então quando a gente fala de servidores que são organizados em carreira, veja que eles poderão. Aqui, na verdade, a VUNESP, ela colocou uma obrigação. Na verdade, esses servidores, eles poderão receber através de subsídio e não deverão. Então, é uma faculdade, é uma possibilidade e não uma obrigação. Tranquilo até aqui? A VUNESP adora fazer esse tipo de questão, hein? Ela adora trocar a faculdade pela obrigação. Então tem que tomar cuidado com esse trocadilho de palavras que muitas vezes derruba muitos candidatos em prova. Toma cuidado com isso, hein? Vamos lá então, olha só. Então aqui a gente já viu que o deverá tornou aí essa alternativa A errada. Eu estou colocando os artigos aqui, não é à toa, hein? Vai anotando esses artigos, depois você vai ler esses artigos na Constituição. Se quiser, dá um pause aí no vídeo, tá certo? E aí já vai lá, abre aí a Constituição Federal no site do Planalto, tá? Busca aí num site de buscas qualquer, que eu não vou dizer o nome do Google. Coloca lá, vai no site do Planalto e pega lá o texto da Constituição Federal atualizado e busca esses artigos que eu estou destacando aqui para você. Olha só. Vamos lá então. Alternativa B de bola. Vamos ver se ela é o gabarito. A Constituição Federal não veda que servidores que sejam remunerados por subsídio, fixado em parcela única, recebam benefícios de natureza comprovadamente indenizatória. Realmente, meu amigo, faz todo sentido o que está previsto nessa alternativa. Inclusive, a Constituição ela até determina que em relação ao teto remuneratório, que essas parcelas de caráter indenizatório não se computarão dentro do teto remuneratório. Se você pega, por exemplo, diárias, ajuda de custo, transporte, são verbas de caráter indenizatório. Então isso não entra dentro do teto remuneratório e também, conforme a alternativa está falando aqui, isso também não há uma vedação pela Constituição de que quem receba por subsídio não possa receber verbas de caráter indenizatório. Afinal de contas, a verba de caráter indenizatório é aquela que é paga para que o servidor não tenha um prejuízo de maneira injusta, não é verdade? Imagina um funcionário que se desloca para outro ponto do território nacional. Vou te dar um exemplo para tornar mais palpável para você entender. Imagina que você passa no concurso do TCM. Agora é o momento que você fala, amém, professor. Pois é, você passa no concurso do TCM São Paulo. E aí o que acontece? Digamos que, sei lá, você vai participar de uma reunião da rede de ética ou vai participar ali de uma reunião que é feita em conjunto com os outros órgãos de controle, TCU, e, por exemplo, você tem que ir para Brasília a trabalho. É justo que você arque com passagem, é justo que você arque com hotel, com táxi, não é justo, porque você está indo ao trabalho. Então, você receberia uma verba de caráter indenizatório. Então, se a pessoa recebesse por subsídio
e o subsídio vedasse o recebimento dessas verbas de caráter indenizatório, nós estaríamos causando aí meio que quase que um enriquecimento ilícito por parte da administração pública, né? Um enriquecimento sem causa. Então, veja, meu caro amigo, que a alternativa B, ela se coaduna realmente, não há essa vedação. Consequentemente, meu caro amigo, nós teremos aqui o gabarito, que vai ser, então, a alternativa B. Tá? Você pode ler, por exemplo, o artigo 39, lá no parágrafo 4º, ele vai falar um pouquinho do subsídio. Ele vai falar que o membro do poder, detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, secretários de Estado e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio. Então, aqui ele já diz quem deverá receber por subsídio e depois, tá vendo? Não pode confundir aqui com a alternativa A. Tem pessoas que obrigatoriamente recebem por subsídio. Membro de poder, ministro de Estado, secretários. Agora, membros que são servidores que são organizados em carreira, servidores públicos, ali eles não recebem obrigatoriamente. O que a Constituição coloca é uma faculdade. Eles poderão receber através do subsídio. Tranquilo até aqui? Então você tem que guardar aí essa disposição. E como eu disse, você vai ver que no parágrafo 4º não há essa vedação. Então concluímos que o gabarito acaba sendo a alternativa B. Produção, o professor está certo? Olha aí o gabarito da questão. Vamos ver o erro das outras, tá certo? Não basta que você identifique a correta, você tem que identificar o erro das outras também para poder gabaritar em prova. Vamos ver o erro das outras alternativas. Fica estendida aos servidores públicos a proteção da relação estatutária contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da legislação que preverá a indenização compensatória. Bom, meu amigo, isso aqui é aquela multa que é paga em cima dos valores que foram depositados no FGTS. Servidor público estatutário tem FGTS? Não. E ele não vai ter essa multa, por quê? Porque ele tem direito à estabilidade. Então, essa proteção aqui não é estendida aos servidores. Depois, é importante que você leia, tá? O quê? O artigo 39. Leia o artigo 39, parágrafo 3º, que vai dizer quais são os direitos sociais que estão previstos no artigo 7º da Constituição, que são aplicáveis aos servidores públicos. Tranquilo até aqui? Vamos para a alternativa D. Lei de cada ente federativo deverá estabelecer uma relação entre a maior e a menor remuneração recebida entre os servidores públicos, a fim de viabilizar o controle dos gastos com pessoal. Bom, meu amigo, novamente aqui a VUNESP fez um jogo de palavras. O deverá tornou a assertiva errada. Se você pegar lá o artigo 39, parágrafo 5º, você vai observar que a Constituição ela determina que lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá e não deverá. Poderá estabelecer a relação entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11, que trata do teto remuneratório. Então, observe como que a VUNESP gosta de fazer esse trocadilho, hein? Tem que ficar esperto. Está vendo que em uma questão aqui ela já trocou diversas palavrinhas aqui e você não pode cometer esse equívoco em prova. Você que é aluno do professor Evandro Musi, aluno do Qualis Concursos, vai gabaritar uma questão como essa, hein? Vamos então ver aqui a próxima alternativa. A gente já sabe que ela está errada, porque o gabarito é a alternativa B. O restante aqui está errado, a gente já identificou o erro de cada uma delas. Vamos ver a alternativa E. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos cargos da mesma natureza pagos pelo Executivo. Isso aqui está errado. Por quê? Se existir lá o mesmo cargo, vamos dizer assim, nos três poderes, Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, o Legislativo e o Judiciário não poderão pagar uma remuneração superior à que é paga pelo Executivo. É isso que está previsto lá no artigo 37, inciso 12. Tá? Artigo 37, inciso 12, que vai dizer que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Então você viu que ela dá uma bagunçada nesse conceito aqui também em prova. Tá?
Mas você percebeu que dá sim para gabaritar uma questão como essa, é só você ter atenção no que a questão está falando. Tá bom? Concluímos então que o gabarito é a letra B. Vamos para a próxima questão, tá bom? Vamos aqui para a questão de número 2. Vamos lá. A questão de número 2, ela caiu no ano de 2020 na VUNESP para o cargo de analista. E ela dizia o seguinte: Tiago foi nomeado para cargo de provimento efetivo. Boa, Tiago, parabéns! Você fez curso no Qualis Concursos, hein? Vamos lá. Em virtude de aprovação em concurso público. E após 3 anos de efetivo exercício, foi considerado estável no serviço público. Ora, já cumpriu o período de estabilidade, se ele tem lá uma avaliação positiva durante o período de estágio probatório, a avaliação de desempenho, vamos dizer assim, ele tem direito a adquirir estabilidade, não é isso? Então vamos lá. E aí a questão fala, de acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que Tiago, vamos lá então, Tiago não poderia ter sido considerado estável, pois a estabilidade apenas se adquire após 5 anos de efetivo exercício. Ora, meu amigo, se você se recorda do que está disposto no artigo 41 da Constituição Federal, você vai se lembrar que são estáveis após 3, então não é 1, não é 2, não é 5, não é 4, são 3 anos de efetivo exercício. Então, se ele tem 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação positiva no estágio probatório, nessa avaliação de desempenho que é feita durante o período de estágio probatório, ele tem direito a adquirir estabilidade. Então, a gente já descarta essa alternativa. Por quê? Porque ele tem direito a adquirir estabilidade e o período não são 5 anos. O período são de 3 anos, de acordo com o artigo 41, que foi, inclusive, objeto de reforma. Né? Antigamente a estabilidade era 2 anos, agora são 3. Então, descartamos a alternativa A. Vamos para a alternativa B, meu caro amigo. Apenas poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado? Quem é meu aluno sabe, e essa dica é importante. Expressões como essa, apenas, tão somente, jamais, em nenhuma hipótese, expressões que denotam muita restrição ou muita generalização, normalmente denotam o erro da questão, tá? O erro da alternativa. Então fique esperto com essas palavrinhas. Vamos entender aqui. Porque, na verdade, meu amigo, se você se recorda do que está disposto na Constituição Federal, você vai lembrar que, na verdade, o servidor ele não perde o cargo dele apenas em virtude de uma sentença judicial transitada em julgado. Ele pode perder o cargo dele quando, por exemplo, ele tiver uma avaliação insuficiente na avaliação de desempenho, na forma de lei complementar, e hoje nós temos essa lei complementar. Ele pode perder o cargo dele diante de um processo administrativo disciplinar no qual ele seja assegurada ampla defesa, dentre algumas outras hipóteses previstas na Constituição Federal. Então veja que dizer apenas em virtude de sentença judicial transitada em julgado denota o erro da alternativa. Vamos para a alternativa C. Ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, caso extinto o cargo, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Certinho o que está previsto aqui. É exatamente o que está previsto lá no artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. Quando o cargo ele é extinto, o servidor fica em disponibilidade. Ficar em disponibilidade, o servidor fica à disposição da administração. E assim que surge um cargo parecido, com atribuições parecidas, com uma remuneração parecida, com a qualificação, vamos dizer assim, necessária para ocupar o cargo que o servidor possa ocupar, veja, ele vai ser aproveitado nesse cargo então, tá certo? Então, a alternativa C está de acordo com o que está previsto no texto da Constituição Federal. Vamos ver então o erro das outras. Produção, qual o gabarito? Alternativa C, olha só. Vamos ver a alternativa D. Não poderá perder seu cargo em virtude de processo administrativo, ainda que ele seja assegurado na ampla defesa? O não tornou errado, tá certo? Ele pode sim, conforme eu já te expliquei aí. Vamos para a alternativa E. Adquiriu a estabilidade automaticamente ao completar 2 anos. Bom, não é bem assim. São 3 anos, tá certo? E outra, ele precisa ter uma avaliação positiva no estágio probatório. Vamos ver o que diz aqui o restante da alternativa.
Então, pois tal garantia independe de avaliação especial de desempenho, errado. O prazo e dizer que independe da avaliação especial de desempenho. Então, com isso, a gente conclui que o gabarito realmente é a alternativa C. Então, você percebeu que as questões você tem que prestar muito atenção no que a questão fala. Tá? O comando da questão, o que diz a alternativa, tem que ler, tem que se lembrar do texto da Constituição e tem que sim interpretar. Uma questão relativamente simples. Né? Vamos aqui continuar os nossos estudos. Próxima questão. Caiu no ano de 2019 na VUNESP para o cargo de procurador jurídico. Vamos lá então, questão de número 3, olha só. A questão ela determina o seguinte: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração, direta e indireta, poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei, entre outros, dispor sobre o prazo de duração do contrato. Ora, meu amigo, se você se recorda do que está disposto no artigo 37, parágrafo 8º, você vai se lembrar que aqui o que o examinador fez? Praticamente copiou e colou o texto da Constituição Federal. Então, realmente, está certinha aqui essa alternativa. Ela é o gabarito da questão. Só que é uma coisa importante, você nunca vai ler a primeira alternativa e já falar, tá certo, eu vou para a próxima questão. Não, você sempre vai ler todas as alternativas e identificar o erro das outras, tá? Por quê? Às vezes você não leu o comando da questão com atenção e às vezes o que ele quer é incorreta. Então, essa técnica vai evitar que você erre uma questão por falta de atenção. Legal? Vamos ver as próximas alternativas. Olha só. Alternativa B, que diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, vedadas eventuais ações de ressarcimento. Ora, não é o que a Constituição fala. Se você se lembra do que está disposto no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, você vai se lembrar que a Constituição determina que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, e aí ela diz ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Inclusive, a interpretação que se faz aqui é que essa questão da prescrição não se aplicaria para as ações de ressarcimento, compreende? Por isso que a Constituição fala ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, e não vedadas eventuais ações de ressarcimento. Então tem que ler com atenção. A questão da VUNESP tem algumas questões que são um pouquinho mais interpretativas, só que a maior parte, a parte massiva das questões, vão ser questões como essa, vão fazer um trocadilho de palavras e você tem que ficar esperto com isso, hein? Vamos lá. Próxima alternativa, alternativa C. A proibição de acumulação remunerada de cargos públicos não se estende a empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. O erro aqui foi dizer o quê? Não se estende. Porque, na verdade, se estende. A proibição de acumular cargos públicos vai se aplicar a empregos públicos, às funções tanto em autarquias, quanto fundações, como empresas públicas e também sociedades de economia mista. Então o erro aqui foi o não, tá bom? E aí onde você vai encontrar a resposta? Artigo 37, inciso 17 da Constituição Federal. Vamos para a próxima alternativa. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Olha, até aqui está correto. Toma cuidado também com a questão que falar em cassação, tá? Cassação é diferente de suspensão. A cassação nada mais é do que um ato unilateral do Poder Executivo, onde a pessoa não vai ter oportunidade ali de contraditório, ampla defesa, o que difere da suspensão. Na suspensão, ela vai ter a possibilidade de trazer para dentro daqueles autos os seus argumentos, as suas razões, tá bom? Então toma cuidado com a questão que inverte essas duas palavrinhas. Vamos ver o restante, porque a gente sabe que está errada, mas vamos entender o porquê. E da função pública, além da indisponibilidade dos bens, sem prejuízo
da ação penal cabível. Bom, vendo aqui, vamos analisar essa questão com carinho, hein? Vamos ver aqui, olha só. Ela diz, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos e da função pública. Se você não lê com atenção, você acha que ela é o gabarito da questão. Só que, na verdade, a Constituição Federal fala que, na verdade, o que vai acontecer, sim, é a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. E não suspensão da função pública. Tá vendo? Como você tem que interpretar a alternativa, tem que tomar cuidado. Então, com isso, a gente conclui que a alternativa também está errada. Vamos para a alternativa E. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar nomes, símbolos, imagens de autoridades ou servidores públicos. Errado. Porque o correto seria dela não podendo constar. Por quê? Quando é feita uma obra, quando existe um programa, um serviço que é feito pelo poder público, não é o administrador que faz pessoalmente, não é o prefeito, não é o governador, tá certo? Mas é o cargo que promove aquilo. Então você pode observar, isso é muito comum nas obras públicas. Normalmente quando é construída uma obra, você vai ver lá, obra do governo do estado de São Paulo, obra da prefeitura do município de São Paulo. Você vai ver que não vai estar escrito lá obra do governador X, obra do prefeito Y, justamente porque isso seria uma maneira de se utilizar a máquina para favorecer a pessoa. E isso não pode, tá bom? Então por isso que há essa proibição. E isso você vai encontrar a resposta onde? Aqui eu não coloquei, né? Mas a resposta aqui da alternativa D você vai encontrar no artigo 37, parágrafo 4º. E a alternativa E você vai encontrar no artigo 37, parágrafo 1º. Tá bom? Professor, o senhor não colocou da C também. Coloquei sim, ó. Tá aqui. Artigo 37, inciso 17. E não é à toa que eu estou colocando aqui os dispositivos para você. Você vai abrir uma guiazinha aí no seu computador e vai acompanhar o texto da Constituição. É uma maneira de você memorizar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá então, olha só. Então concluímos que o gabarito é realmente a alternativa A de aprovado. É isso aí. Vamos para a próxima questão. Essa questão caiu no ano de 2020 na VUNESP para um cargo de advogado. Vamos lá então. A respeito dos tribunais de contas, de acordo com a Constituição Federal e com a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Opa, vamos lá então, vamos resolver essa questão. O Tribunal de Contas da União não possui competência para fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio a município. Isso aqui está errado, meu caro amigo. Se você observar o que está disposto lá no artigo 71, inciso 6 da Constituição Federal, você vai observar que é uma das atribuições do Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, repassados a quem? A Estado, Distrito Federal ou municípios. Então, é sim aí atribuições do Tribunal de Contas, aqui no nosso caso, do Tribunal de Contas da União. Entende? Então, com isso, a gente conclui que essa alternativa ela está errada. Vamos para a alternativa B de bola. O Tribunal de Contas possui competência para, direta e imediatamente, suspender a execução de contrato administrativo, sempre que verificada a ilegalidade capaz de gerar prejuízo ao interesse público. Essa alternativa ela está errada, tá bom? Porque, na verdade, se você ler lá agora o artigo 71, no parágrafo 1º, você vai observar que a Constituição Federal, ela fala que, no caso de contrato, o ato de sustação ele vai ser adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, o Tribunal de Contas ele pode sustar atos. Agora, quando a gente fala de contratos, aí cabe ao Congresso Nacional. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui cai muito em prova, tá bom?
Vamos ver a próxima alternativa. Então, não é a alternativa A, não é a alternativa B. Vamos ver, então, se é a alternativa C. Vamos lá. A alternativa C, ela determina o seguinte. O Tribunal de Contas possui competência para realizar, por iniciativa própria, inspeções, auditorias, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas do Poder Executivo. Perfeito, certinho, acaba se tornando o gabarito da questão, tá bom? Se você observar o que está disposto lá no artigo 71, olha como esse artigo cai bastante. Artigo 71, o inciso 4. Você vai observar que a Constituição determina que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Aí lá no inciso 4, você vai ver, realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, e aí vem todo esse blá 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 que está aí na alternativa. Então, realmente, o gabarito da questão é a alternativa C. Produção, qual o gabarito? Está aí no quadro, alternativa C. Vamos para a alternativa D, olha só. Deverão ser obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa pelo Tribunal de Contas, na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria. Isso aqui está errado porque depois você vai dar uma olhadinha na súmula vinculante de número 3, tá bom? Súmula vinculante de número 3. Ela determina que nos processos perante o Tribunal de Contas da União realmente é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Contudo, quando nós falamos de ato de concessão de aposentadoria, isso é uma exceção. Então, no ato de concessão de aposentadoria, nós não vamos possibilitar esse contraditório e ampla defesa. Então, você observou aí que ele traz uma exceção, tá certo? Como é claro, você observa aqui que o cargo era um cargo de advogado, ele vai expandir um pouquinho mais, ele vai cobrar mais do que a letra da lei, vai cobrar um pouquinho aqui também de conhecimento sobre súmulas, de conhecimento sobre jurisprudência. Foi como eu disse para você no começo do nosso vídeo, tá? Não importa se você vai estar prestando para a gente fiscalização ou outro cargo de nível superior, a ideia é trazer conhecimento para você poder gabaritar em prova, hein? É isso aí. Vamos continuar aqui, olha só, alternativa E. Bom, a gente viu que vai estar errado, mas vamos entender o motivo. A alternativa E, ela determina o seguinte: o Ministério Público de Contas possui competência privativa para executar multa resultante de sanção aplicada pelo Tribunal de Contas. Meu amigo, depois você dá uma olhadinha, tem um informativo, tá? O informativo de número 552 do STJ, lá do ano de 2015. E ele vai dizer o seguinte, que a execução de título executivo extrajudicial decorrente de condenação patrimonial proferida por Tribunal de Contas somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação, não possuindo o Ministério Público legitimidade ativa para tanto. Então depois a Procuradoria vai lá e vai entrar com o procedimento cabível para executar esse título executivo, tá bom? Mas não é o Ministério Público de Contas. Tá vendo como você tem que ficar atento aos detalhes? Tranquilo até aqui? Acompanhando aí o raciocínio do professor? É isso aí, meu amigo, tem que treinar. As questões são uma das maneiras mais efetivas de você estudar para uma prova de concurso público. Está gostando? Deixa o like aí para o professor. Vamos lá, vamos continuar os nossos estudos. A questão de número 5. Ela caiu na VUNESP, tá? Para o cargo de advogado no ano de 2020. E a questão, ela dizia o seguinte: suponha que um Estado, tendo em vista a necessidade de se tornar mais eficaz na gestão dos serviços de competência privativa do município, instituiu por meio de lei complementar uma região metropolitana e uma microrregião para áreas distintas. Tendo por base a situação hipotética, a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A.
A instituição de microrregião por Estado-membro com a constituição da obrigação de gestão compartilhada do serviço não importa em ofensa ao princípio da autonomia federativa. Sim, nós tivemos até algumas ADIs nesse sentido. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma lidinha lá nas ADIs 1841 e também na ADI 1842, tá? ADI é o quê? Ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom? Não vou entrar no mérito aqui de controle de constitucionalidade porque já é objeto para várias aulas, não é isso? Então, se você não conhece essa questão de controle de constitucionalidade, depois dá uma aprofundada nesse tema, tá? Claro, se estiver presente dentro do seu edital. Você não vai ficar estudando coisas que não estão com previsão no edital, né? Tem que focar o seu estudo. Você já tem muito conhecimento para absorver. Não vai ficar absorvendo conhecimento que não vai cair em prova, tá? Vamos lá, então. Bom, então realmente essa alternativa, ela é o gabarito da questão. Ela está certinha. Instituir a microrregião, fazendo uma gestão compartilhada de serviços públicos, por exemplo, isso não é uma ofensa ao princípio da autonomia federativa. Então, realmente ela está de acordo com o que dispõe a Constituição Federal. E outra, meu amigo, ela nem transfere e não autoriza que seja transferido automaticamente para os estados as competências que são municipais. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui na alternativa B, olha só. Com a constituição da região metropolitana, ocorre a transferência da titularidade da competência dos municípios para o Estado-membro, sempre que comprovado o ganho de eficiência na gestão do serviço. Errado. Ao colocarmos, vamos dizer assim, ao fazermos aqui essa microrregião, tá? Nós não iremos transferir para o Estado aqueles serviços que são de competência do município. Não ocorre a transferência dessa titularidade. E aí você vai usar essas ADIs aqui para buscar o fundamento dessa alternativa. Então, está errada essa alternativa que diz que ocorre a transferência. Tranquilo até aqui? A titularidade permanece com o município. A questão é que vai ser feita uma gestão associada disso, tá? Vamos para a alternativa C, olha só. A instituição de região metropolitana por lei complementar é inconstitucional. Por aqui, eu já sei que a alternativa está errada. Você vai ler o artigo 25 da Constituição Federal e você vai perceber que lá no parágrafo 3º, a Constituição ela permite que isso aconteça. Ela diz que os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, está contrário ao que a Constituição fala. A Constituição, ela permite, e a alternativa está dizendo que é proibido. Está errado, tá bom? Vamos para a próxima alternativa. A alternativa D, olha só. A região metropolitana, após a aprovação da norma responsável pela sua criação, será elevada à condição de entidade federativa, cuja administração será realizada por órgão paritário composto por membros dos municípios nela inseridos. Busca lá essas ADIs também que o professor colocou para você. Você vai observar que, na verdade, isso daqui está errado. Tá? A alternativa D está errada. Por quê? Ao criarmos uma região metropolitana, ela não vai passar a integrar aqui uma nova administração. Tá? Essas regiões metropolitanas não são entidades políticas autônomas do nosso sistema federativo, e sim entes com função administrativa e executória. Então, elas não ganham, elas não são elevadas à condição de entidade federativa. Toma cuidado com isso. Alternativa E, os serviços de gás canalizado poderão ser delegados dos municípios para serem geridos pela microrregião e sua regulação poderá ocorrer por meio de medida provisória. Meu amigo, você lembra o que está no artigo 25, especificamente no parágrafo 2º da Constituição Federal? Você vai ver que, na verdade, essa questão de explorar os serviços de gás canalizado nem é uma competência dos municípios. Na verdade, é uma competência de quem? Dos estados. Então você está vendo aqui que foi uma questão bem elaborada essa alternativa, porque ela misturou tanto outros dispositivos da Constituição como a questão de competências, tá? Que inclusive é objeto do seu edital para você que vai prestar, por exemplo, agente de fiscalização. Tem que conhecer a repartição de competências que está prevista na Constituição Federal. Competências é um tema
É um pouquinho mais chatinho, porque é bem decoreba. Só que a vantagem é essa. Você memorizando aqueles conceitos de quem é a competência para cada um daqueles atos que estão previstos na Constituição, é tranquilo para você acertar uma questão como essa, desde que você memorize, tá bom? Então, com isso, a gente conclui que o gabarito realmente é a alternativa A. Está entendendo a importância de você encontrar a alternativa correta, mas de você eliminar as que estão incorretas? Isso te ajuda. Até porque se você ficar em dúvida entre duas alternativas na sua prova, é melhor do que você não eliminar nenhuma. Raciocina comigo, um raciocínio matemático. Se você tem 5 alternativas, se você vai chutar em qualquer uma delas, qual a sua probabilidade de acertar? 20%. Se você não eliminou nenhuma. Agora, se você eliminar uma, né, a sua probabilidade já sobe um pouquinho mais, já sobe para 25%. Se você eliminar duas, a probabilidade aumenta ainda mais, para 33%. Se você eliminar 3, vai para 50%. Se você eliminar 4, você acertou a questão, certo? Vamos lá então. Vamos ver a próxima questãozinha aqui para nós treinarmos um pouquinho mais o conhecimento com você aí de casa. Caiu no ano de 2020, na VUNESP, para o cargo de advogado. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Sobre o tema, é correto afirmar que o poder legislativo manterá sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional. Isso aqui está certinho, tá? Veja que ele não disse somente o poder legislativo. Se a alternativa falar somente o legislativo, aí você ia colocar como errado essa assertiva. Mas não foi o que a questão falou. A questão não colocou somente aqui. Vamos até apagar para não te confundir, olha só. A questão ela não tratou do somente. Logo, essa alternativa ela está correta. Tá bom? Ela está correta e ela se torna o gabarito. Na verdade, não é somente o poder legislativo que vai ter que manter esse sistema de controle interno. São os 3 poderes. Tanto o poder legislativo, como o poder executivo, como também o poder judiciário. Só que como a alternativa não restringiu somente ao legislativo, ela está correta. Ela se torna o gabarito da questão. Depois você vai dar uma olhadinha no artigo 74 da Constituição Federal. Tá bom? E você vai observar que a Constituição determina que os poderes legislativo, executivo, judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com algumas finalidades. Tá? Bom, vamos então para a alternativa B de bola. Já sabemos que o gabarito é A, mas vamos ver o erro das outras então. A alternativa B, ela determina que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade subsidiária. Olha, meu amigo, se você não prestar atenção numa alternativa como essa, você erra de besteira. Vamos resolver juntos, olha só. Na verdade, aqui não é responsabilidade subsidiária, mas sim responsabilidade solidária. E há uma diferença entre essas duas responsabilidades. Na responsabilidade subsidiária, eu vou primeiro em um, e se esse um não conseguir adimplir aquela obrigação, é que eu vou no outro. Já na responsabilidade solidária, eu posso ir tanto em um como em outro. Os dois terão a obrigação de liquidar, de adimplir com aquela obrigação. Então existe essa diferenciação entre a responsabilidade subsidiária e solidária. E o que a Constituição fala é responsabilidade solidária. Tá vendo como a VUNESP adora fazer esse trocadilho em prova? Não erra, hein? Abre o olho. Lembra do professor Evandro Musi te dando essas dicas. Vamos lá. Então a gente conclui que a alternativa B está errada. Vamos para a alternativa C. Professora, onde está aí o gabarito da letra B? Você vai olhar no artigo 74 também, especificamente no parágrafo 1º. Vamos para a alternativa C. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 9 conselheiros. Meu amigo, se você ler lá o artigo 75, previsão do parágrafo único, você vai ver que, na verdade, a Constituição Federal, ela fala que os tribunais de contas estaduais serão compostos por 7 conselheiros. TCM São Paulo é 7? Não. TCM São Paulo são 5, mas porque o TCM São Paulo é Tribunal de Contas Municipal. E até tem a DI
lá rodando, vamos dizer assim, no judiciário para modificar o número para 7 devido à simetria, tá bom? Mas, se você for estudar o regimento interno do Tribunal de Contas, você vai ver que são 5 no município. Mas nos estados, de acordo com previsão constitucional da Constituição Federal, da Lei Maior, serão 7 membros nos tribunais de contas estaduais. Tranquilo? Depois você vai dar uma lida no artigo 75, parágrafo único, tá bom? Vamos ver a alternativa D. A alternativa D determina que os ministros dos tribunais de contas da União terão as mesmas garantias e prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o erro aqui é o quê? É que eles não terão essa mesma condição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas sim essas mesmas condições dos ministros da onde? Do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. E a resposta disso você vai encontrar no artigo 73, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tem que abrir o olho, tá? É claro, aqui com o professor resolvendo fica mais simples, só que no dia da sua prova você tem que estar com tudo isso condensado, e para isso servem as questões, para te ajudar a memorizar. Legal? Vamos para a alternativa aí. Compete ao Tribunal de Contas da União julgar em 60 dias a contar do recebimento as contas prestadas anualmente pelo presidente da República. Aqui também é um pequeno detalhezinho, tá? É um pequeno detalhezinho que você vai encontrar a resposta lá no artigo 71 da Constituição, nos seus incisos. E você vai ver que, na verdade, quando a gente fala de contas apresentadas pelo presidente, não é o Tribunal de Contas que julga. Vai caber ao Legislativo. Na verdade, o Tribunal de Contas, ele aprecia. Entende? Ele aprecia. É o que está previsto no artigo 71, inciso 1. Está entendendo como que a VUNESP faz essa troca de palavras? Tem que estar atento. Por isso que eu já vou até te dar um conselho. Durante a sua prova, você viu que você está perdendo a concentração? Vai no banheiro, passa uma água no rosto, toma uma água, come uma barrinha de cereal. Eu, quando concurseiro, as provas que eu já fiz, eu odiava que as pessoas do meu lado ficassem lá com aqueles barulhinhos, né? Ficava lá, o barulhinho me irritava pra caramba, tirava a minha concentração. Mas a grande verdade, meu amigo, é que ele é seu concorrente. Você não vai estar preocupado se a sua barrinha de cereal está atrapalhando o candidato ou não. É claro que também você não vai ficar lá gritando, berrando na prova, né? Você vai ter que ter um determinado limite até para que você não seja desclassificado do certame, né? Mas o que importa é que você mantenha a sua concentração, tá certo? E é importante isso. Você saber das suas necessidades fisiológicas. Tem gente que não consegue se concentrar com fome, com sono. Então, adotar essas estratégias é legal. Quando você acabar uma disciplina, faz isso que o professor falou, passa uma água no rosto, vai no banheiro, dá um tempinho ali para você conseguir voltar concentrado. Tranquilo? Vamos ver as próximas alternativas. Olha só. Aliás, não tem próxima, né, professor? Acabou. É isso aí. Então, com isso a gente conclui que o gabarito é a letra A, realmente. A D, aprovado! É isso aí. Vamos ver a próxima questão. Essa questãozinha aí, ela caiu na VUNESP no ano de 2019 para o cargo de auditor fiscal tributário municipal. Então você vai observar que a sistemática, é claro, dependendo do cargo, aprofunda um pouquinho mais o conhecimento, mas na verdade mesmo é a tecnicidade da questão, quer dizer, é a técnica com que a questão é cobrada. Ela vai cobrar com algumas palavras mais complexas, com raciocínio um pouco mais complexo, mas não tem como mudar o texto da Constituição, não é verdade? Se mudar, vai estar errado. É como eu costumo falar para os meus alunos. Se você leu a alternativa e não lembra daquilo, bom, se você estudou e cumpriu com a sua parte, seguiu as dicas de orientações dos professores do Qualis Concursos, significa que se você leu e não lembrou, é porque não existe. Logo, estará errado. Compreende? Mas vamos lá. Vamos ver as alternativas. Considerando o regramento constitucional sobre o orçamento público, é correto afirmar que as leis de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Bom, as leis orçamentárias, que nós temos aí basicamente, são as 3. PPA, LDO e LOA. Essas leis são de iniciativa do Poder Legislativo? Errado. Essas leis são de iniciativa do Poder
executivo. Se você ler lá o artigo 165 da Constituição Federal, você vai ver que leis de iniciativa do Poder Executivo. Repito, leis de iniciativa do Poder Executivo. Isso cai muito em prova. Vão estabelecer o quê? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Sendo que a LOA, ela ainda tem lá aquela divisão. Ela vai fazer a previsão do orçamento fiscal, a previsão do orçamento de investimentos e a previsão do orçamento da Seguridade Social. Não é isso? É isso aí. E aí a organizadora vai dizer que isso daqui está presente no PPA, que isso daqui está presente na LDO. Não, está presente na LOA. Então tem que ficar esperto com essas alternativas, com essas questões desse tipo, tá bom? Vamos ver a alternativa B. Já sabemos então que o gabarito não é a alternativa A. Vamos ver a alternativa B. O estabelecimento de normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos, é matéria de lei ordinária? Errado. Na verdade, isso daqui é matéria de lei complementar. E quem é meu aluno sabe, lei complementar, maioria absoluta. Lei ordinária, maioria simples. E aí você vai ler o que está previsto no artigo 165, parágrafo 9º. E aí você vai poder constatar que cabe à lei complementar dispor sobre. Aí nós vamos ter lá o inciso 2, que vai falar estabelecer normas de gestão financeira, patrimonial, da administração direta e indireta, enfim. Então, na verdade, seria matéria reservada à lei complementar e não lei ordinária. Tranquilo? Vamos para a próxima alternativa. A alternativa C de casa. Os projetos de lei relativos aos créditos orçamentários, aos créditos adicionais, serão apreciados unicamente pela Câmara dos Deputados na forma do regimento comum. Não, meu amigo, isso daqui está errado. Não é somente na Câmara dos Deputados. Tem um rito, na qual isso vai ser aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional. Então, não é somente pela Câmara dos Deputados, mas sim pelas duas casas do Congresso Nacional. Então, tem que abrir o olho com isso, hein? Depois você vai dar uma lida no artigo 166 da Constituição Federal. Entendeu o motivo do erro? Vamos para a alternativa D de dado. A Lei Orçamentária Anual, ou seja, a LOA, poderá autorizar a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por aro, lá, antecipação de receita. Veja, ela é o gabarito da questão. Por quê, professor? Porque, na verdade, ela trouxe a exceção. E não está errada essa exceção. É o que está previsto aonde? Artigo 165, parágrafo 8º. Você vai ver que a Constituição ela diz o seguinte, que a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Você estuda lá em o princípio da exclusividade, não é isso? Então veja, não se incluindo nessa proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Então ele trouxe a exceção a essa questão aí da exclusividade do orçamento. Então está correto e se torna o gabarito da questão. E a alternativa E. Caberá a uma comissão permanente de deputados federais examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Na verdade, meu amigo, não é uma comissão de deputados federais, mas uma comissão mista. Uma comissão tanto de deputados como também de senadores. Vai ler o artigo 166, parágrafo 1º, para fixar esse conteúdo. Tá bom? Você vai ver que o artigo 166, parágrafo 1º, diz que os projetos de lei relativos ao PPA, LDO e LOA e créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional no regimento comum. E aí o parágrafo 1º vai dizer que caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados, e não somente de deputados. Está vendo como é possível você gabaritar esse tema em prova? Caiu aqui, olha só.
para o auditor tributário. Está vendo que fazer essa análise é essencial em prova? Para você não errar uma questão como essa. Uma questão que dá sim para você gabaritar. Tá bom? Vamos lá. É claro, fazendo com o professor fica mais simples que a gente vai te explicando. Mas é importante você... A ideia principal aqui desses eventos que estamos fazendo de questões para o TCM, meu amigo, é que você entenda como resolver as questões no dia da prova. Porque, é claro, a gente não tem como trazer aqui, nesse período do evento, todo o conhecimento do edital. Para isso nós temos lá o nosso curso regular, que inclusive eu te convido para conhecer. Tá? Nosso curso intensivo lá na Qualis Concursos. Acesse o site da Qualis Concursos, que nós temos lá um curso feito especialmente para você chegar ainda mais perto da nomeação no concurso do TCM São Paulo. Tá? Mas a ideia é mostrar para você durante os eventos, claro, trazer um pouquinho de conhecimento, como você está vendo, só que a ideia principal é te mostrar como resolver corretamente as questões, tá bom? Vamos passar para a próxima alternativa. Então, sabemos que o gabarito, o professor já colocou, né? Eu já tinha te explicado aqui que o gabarito é a letra D, e te expliquei o erro da E também. Então a gente conclui que o gabarito é a letra D de dado, tá certo? Vamos então para a próxima questão. Essa questão ela foi elaborada pelo professor, olha só, tá certo? Por quê? A ideia aqui foi trazer um pouquinho de regimento interno também para você, tá? Porque o regimento interno está previsto no edital para, por exemplo, o cargo de auxiliar de fiscalização, né? Agente de fiscalização. Então, a ideia foi ajudar você também com essa matéria do regimento interno, que muitas vezes você vai ter até dificuldade de encontrar questões sobre esse tema. Então, por isso que o professor aqui elaborou essa questão para te auxiliar mais ou menos nos padrões aqui que a VUNESP adota em prova. Vamos ver então junto comigo, olha só. Vamos lá, amigão. Aqui ele quer saber, ele trouxe aqui diversas assertivas, vamos ver o que ele quer saber. Ele quer saber quais estão corretas. Então eu te aconselho que durante a prova você faça dessa maneira que eu vou fazer agora. Olha só, vamos lá. O tribunal por si, seus conselheiros ou servidores credenciados terá irrestrito acesso a todas as fontes de informações, documentos ou registros disponíveis em órgãos e entidades da administração municipal, inclusive a sistemas eletrônicos de processamento de dados. Certinho. Isso aqui é exatamente o que está previsto no artigo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo. O tribunal ele tem essa prerrogativa, né? Os seus servidores, seus conselheiros, eles vão ter essa prerrogativa de ter acesso às informações, documentos, até porque se eles não tiverem essa prerrogativa, como que eles vão fazer as suas fiscalizações? Como que vão ser feitas as auditorias? Tá certo? Então, essa prerrogativa é necessária para que as funções do órgão sejam cumpridas, para que a atividade realmente possa ser desempenhada. Tranquilo? Então, a gente conclui que a 1 está correta. Aí você já coloca um Vzinho aí na sua prova. Vamos lá. Assertiva de número 2. O tribunal compõe-se de 5 conselheiros, nomeados em conformidade com a lei orgânica do município de São Paulo, observados os requisitos para investidura no cargo ali fixados. Está correto. Nossa, professor, não são 7! Eu te expliquei já na questão passada. Tribunal de Contas Estadual, sim, a Constituição Federal determina que sejam 7. Quanto a esses tribunais de contas municipais, que hoje já até inclusive é vedada a criação de novos tribunais, de acordo com a Constituição Federal, veja que, na verdade, aqui no município de São Paulo, de acordo com o próprio regimento interno, são 5 conselheiros. Tá bom? Como eu disse, já tem a DI lá no judiciário tentando modificar o número para 7, mas ainda tem essa previsão no regimento interno de 5 conselheiros. Então, não confunde uma coisa com a outra, porque dá para confundir. Então, Constituição Federal, Tribunal de Contas Estadual, 7. TCM São Paulo, regimento interno, 5 conselheiros. Tranquilo, você viu que aqui é só memorizar para você ter condições de gabaritar uma questão como essa em prova, hein? Vamos lá, então. Então, 1 está correta, 2 está correta. Vamos para a assertiva de número 3. As câmaras são os mais elevados órgãos de deliberação do tribunal? Errado! Por quê? Qual que é o órgão mais elevado de deliberação do tribunal? Ora, meu amigo, só pode ser o plenário, que é quando junta todo mundo ali para julgar, junta todos os conselheiros ali para julgar uma determinada situação, julgar ali autos de um determinado processo. Então, na verdade, o órgão mais elevado aí é o
plenário, é o tribunal pleno, vamos dizer assim. E isso está previsto aonde? Artigo 31. Eu não coloquei o artigo anterior, né? Isso aqui está no artigo 31, tá? Os 5 conselheiros, você vai encontrar a resposta lá no artigo 3º, tá bom? Vamos ver a próxima assertiva. Então, a gente já viu que 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, 3 é falso. Vamos ver a assertiva 4. Os embargos de declaração interpostos contra decisões das câmaras serão julgados pelo Tribunal Pleno. Isso aqui está errado por quê? Entenda uma coisa, ED, embargos de declaração, que são aqui um instrumento que você pode utilizar quando houver obscuridade, quando houver contradição, enfim. Nessas situações ali que você precisa clarear, vamos dizer assim, um pouquinho, ou sanar uma contradição, sanar uma omissão, você utiliza os embargos de declaração. Veja, meu amigo, que normalmente os embargos, até para te ajudar nas matérias processuais aí, eles são julgados pelo órgão que decidiu. Então, veja, olha o que a assertiva diz. Decisões de câmaras, então, os embargos de declaração serão julgados pelas próprias câmaras. É o que está previsto no artigo 32 do Regimento Interno. Compete às câmaras decidir os embargos de declaração de suas próprias decisões. Então, quem julga esses embargos de declaração interpostos não é esse órgão superior, vamos dizer assim, mas sim o próprio órgão julgador. Então, a gente conclui que é falsa a assertiva 4. E agora, já sabendo desse quadro, a gente sabe que é VVFF. Vamos buscar, então. Ele quer saber a correta? Aqui, ó. Alternativa E. Porque aqui é 3 e 4, elimina. Aqui é 3 e 4, elimina. Aqui é 4, elimina. Aqui é 3, elimina. Só sobra a alternativa E de Evandro, tá certo? É isso aí, meu amigo. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Já tem um tempinho aí que a questão caiu, mas eu achei bacana trazer ela para você. Vamos lá. Caiu para o cargo de procurador jurídico. Sobre a improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. E aí as alternativas diziam o seguinte: o ato de improbidade em si constitui crime e também pode corresponder a um tipo penal definido em outra lei. Ora, o ato de improbidade em si não constitui crime. Ele pode até corresponder a um tipo penal definido em outra lei, como, por exemplo, o Código Penal. Imagina uma prevaricação, imagina um peculato, né? Imagina esses crimes que podem ser praticados pelo servidor contra a administração pública. Então, pode até ser que num peculato, por exemplo, configure tanto improbidade como também configure um crime, mas o ato de improbidade por si só não configura um crime. Tem que haver a tipificação penal prevista em outra lei. Afinal de contas, para que você seja responsabilizado por um crime, essa conduta deve estar tipificada na lei como uma conduta ilícita, né, uma conduta antijurídica, né, e preencher outros requisitos que você estuda lá dentro do direito penal, dentro do processo penal, que eu não vou aprofundar muito aqui com você, que não é o nosso objeto de estudo. Mas o ato de improbidade em si não constitui um crime. Pode até vir a configurar pela tipificação prevista em outra lei, seja o Código Penal, seja uma lei especial, mas não o ato de improbidade em si, entende? Então, com isso, a gente conclui, meu amigo, que a A está errada, tá bom? Vamos para a alternativa B. Sobre a autoridade que praticar ato contrário a parecer técnico jurídico, recai a presunção absoluta de ter cometido o ato de improbidade. Ora, meu amigo, aqui você tem que tomar bastante cuidado, né? Como que você vai dizer? Olha o que a questão está falando. Sobre a autoridade que praticar ato contrário a parecer técnico. Então, se ele praticou um ato contrário, que é contrário a um parecer técnico, ele automaticamente cai na improbidade? Não! Sabe por que não? É o seguinte, essa questão do elemento subjetivo, a culpa, por exemplo, vai configurar ato de improbidade na modalidade culposa quando a lei de improbidade disser. Então só vai admitir a modalidade culposa quando a lei de improbidade dizer que admite a modalidade culposa. A exemplo do prejuízo ao erário. Agora, nas outras modalidades que não há previsão ali da modalidade culposa, a gente não vai poder subentender ou prever algo que não está previsto em lei. Então, voltando com esse raciocínio para essa alternativa, olha só. Imagina que a pessoa ela praticou de maneira culposa um ato contrário a um parecer técnico.
Mas se a lei de improbidade não permitir que se encaixe na modalidade da culpa, porque não há previsão legal, a gente não vai ter como encaixar na improbidade. Então, não necessariamente. É um pouco complicado você falar de absolutismo. É como eu te falei, meu amigo. Expressões como essa, absolutamente, nunca, jamais, sempre, abre o olho com essa alternativa. A dica que eu te dou é a seguinte. Se você está em dúvida em qual alternativa você vai colocar, evite a alternativa que contém expressões como essa. Tranquilo? Vamos para a alternativa C. A ocorrência do ato danoso descrito na lei. Peraí, vamos lá. A ocorrência do ato danoso descrito na lei e o prejuízo ao erário são os elementos constitutivos únicos para o enquadramento na conduta ímproba. Quer dizer, ato danoso, sei lá, prejuízo erário, aqui ele já está, né? Então, ato que causa dano e um prejuízo ao erário são elementos constitutivos únicos para enquadrar na conduta ímproba? Na verdade, não. E o enriquecimento ilícito, por exemplo? Aonde entraria? Não haveria essa previsão. Então, na verdade, nós temos lá 3 grandes modalidades de ato de improbidade. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, aí foi criada uma submodalidade dentro do prejuízo ao erário, que é a concessão indevida de benefício financeiro tributário, e aí vai falar lá do ISS, e atos que afrontam os princípios da administração na terceira modalidade. Então, você tem que fazer essa interpretação. E aonde se enquadraria o enriquecimento ilícito? Também pode configurar ato de improbidade. Novamente, olha essa expressão aqui, ó. Elementos constitutivos únicos. Generalização demais. Aliás, está restringindo demais. Então, meu amigo, não é essa a alternativa. Tá vendo como essa dica do professor é aplicável em diversas questões, principalmente da VUNESP? Guarda isso. Alternativa D. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do agente público só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Certinho. Ela se torna o gabarito da questão por expressa previsão do artigo 20 da Lei de Improbidade, que determina exatamente o que está previsto aqui, que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Copiou e colou o artigo 20, tá bom? Vamos ver a alternativa E de Evandro. Vamos lá. A aplicação das sanções previstas pela lei de improbidade depende da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. Errado. Por quê? Por mais que as contas tenham sido aprovadas por um órgão de controle, isso não exime a pessoa de sua responsabilidade. Então, o fato de as suas contas terem sido aprovadas em uma determinada auditoria que tenha sido feita, em uma determinada inspeção, isso não exime a responsabilidade de quem errou. Compreende? E isso está expressamente previsto no artigo 21 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, que vai dizer que a aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, exceto quanto à pena de ressarcimento, e da aprovação ou rejeição de contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Então a gente conclui aí que essa alternativa está errada. Consequentemente, o gabarito produção, qual é? Alternativa D, como resolvemos aqui. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 10. A questão 10, ela determina o seguinte. Caiu lá no ano de 2019, na VUNESP, para o cargo de auditor fiscal tributário municipal. Vamos lá. A questão, ela dizia o seguinte. Valendo-se do cargo de auditor fiscal tributário, José concede o benefício fiscal sem a observância das formalidades legais aplicáveis ao ISS, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica. Está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Bom, basicamente aqui, meu amigo, o que a questão quer saber é se você conhece as penas que estão previstas na lei de improbidade. Bom,
A primeira coisa aqui que você vai fazer então, meu amigo, é montar uma tabelinha. Monta uma tabelinha mais ou menos nesses modos que o professor vai passar aqui para você. Olha só, vamos lá. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que afrontam princípios da administração. E aí você pode colocar aqui também a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, que tem algumas penas um pouquinho diferenciadas. E aí você vai montar a tabelinha. Então olha só, será que tem perda de bens? Eu vou montar só uma parte da tabelinha. A tabela você vai montar em casa. Sabe por quê? Porque eu não quero que você seja preguiçoso. Quando você faz a tabela, você vai memorizar. Você vai consultar a lei, você vai escrever. Isso vai te ajudar a memorizar. Tá bom? Então vamos lá, eu vou te ensinar a montar a tabela. Então vamos lá. Quando nós falamos em enriquecimento ilícito, tem perda dos bens ou valores? Vamos lá, perda de bens. Tem perda de bens no enriquecimento ilícito? Sim, tem perda de bens e valores que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio. No ressarcimento, será que tem? Aí aqui é se houver. Por quê? Porque no prejuízo erário não necessariamente houve um aumento no patrimônio. Até porque se houver, normalmente vai cair no enriquecimento ilícito, não é isso? Sim. E nos atos que afrontam os princípios da administração? Ele não vai falar sobre essa questão de perda de bens, por quê? Justamente porque não há, né? Não há, porque se tiver um enriquecimento ilícito, vai cair no enriquecimento ilícito. Mas tem outras penalidades, como, por exemplo, perda da função pública. Agora coloca aqui, ó, perda da função. Vai ter? No caso de atos que afrontam princípios, sim. E será que no prejuízo ao erário vai ter? Sim, no prejuízo ao erário, também nós vamos ter aqui perda dos bens ou valores ilicitamente, perda da função pública. No enriquecimento ilícito, tem perda do cargo também? Perda da função pública? Tem. Você entendeu? É assim que você vai montar a tabelinha, para ajudar na memorização. E os prazos são extremamente importantes. O que a questão aqui ela queria saber é exatamente isso. E aí aqui você viu que a assertiva ela já direcionou a sua resposta. Disse que esse auditor ele concedeu um benefício sem observar as formalidades legais aplicáveis ao ISS. Então, aqui na verdade vai recair aonde? Vai recair no artigo 10A. Vai cair na concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. Então, olha a probabilidade disso aqui cair no seu concurso do TCM São Paulo. É grande, hein? Abre o olho com isso. Então, você teria que se lembrar das penas que estão previstas lá no inciso 4, tá bom? Depois você vai dar uma lida no artigo 12, que trata das penas. A resposta dessa questão está no inciso 4, tá? Que diz o seguinte, que diz que na hipótese do artigo 10A vai ocorrer perda da função pública? Sim, acontece. Suspensão dos direitos políticos por 5 a 8 anos. Multa civil de quanto? 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Basicamente isso. Então aí você vai buscar uma alternativa que se coadune com isso que eu acabei de te falar. Olha só. Na verdade, nem tem todas essas previsões aqui, né, no caso do inciso 4. Aí você, até pelos valores e pelo prazo aqui, ó, você já matava a charada. Multa civil de até 100 vezes? Não, é 3 vezes o valor do benefício financeiro tributário concedido. Eu não vou nem ler o restante aqui. Você está vendo que com um dado você já consegue chegar no gabarito da questão. Vamos pegar um dado aqui, ó. Vamos lá. Cadê, ó? Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10? Não, não é suspensão de 8 a 10, mas sim de 5 a 8. Já elimino. C. Vamos para o prazo de novo, que provavelmente a gente já consiga eliminar. Espera aí, ó. Vamos nessa alternativa C. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8? Bom, por aqui você não conseguiria, mas pela multa você conseguiria. Olha só. Multa civil de até 2 vezes? Errado. É multa civil de até 3 vezes. Entende? Alternativa, a gente já viu que o gabarito é AD, né? Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 e multa civil de até 3 vezes. Certinho. Gabarito da questão. A E diz,
Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10? Não, 5 a 8. Então você viu que muitas vezes você não precisa memorizar toda a tabela. Essas informações como prazo de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público e o valor da multa, tá? Isso é o essencial que você precisa memorizar. O restante é um plus, vamos dizer assim, um adicional. Tá vendo? Não é um bicho de 7 cabeças e caiu para o cargo de auditor fiscal tributário municipal, meu amigo. Então veja como é importante você estudar desse modo que o professor está falando, memorizando esses pontos, focando nesses pontos principais. Se você puder memorizar toda a tabela, show de bola. Agora, se você está começando os estudos, ainda não tem tanta intimidade com o tema, memoriza pelo menos isso aqui que o professor falou. Os prazos, pelo menos, e o valor da multa. Isso já vai te ajudar muitas vezes a, se não encontrar o gabarito, pelo menos eliminar algumas alternativas. Tá certo? Vamos então para a próxima questão. Caiu no ano de 2020 na VUNESP para o cargo de advogado. Vamos lá. De acordo com a LAI, Lei de Acesso à Informação, Lei 2527 de 2011, é correto afirmar que se aplicam as disposições da lei às fundações públicas apenas, olha só essa palavrinha de novo, tá vendo quantas alternativas você elimina por essa dica que o professor falou? No que se refere à parcela de recursos públicos recebidos e sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigados. Na verdade, isso aqui ele fazia menção ao que está previsto lá no artigo 1º, parágrafo único. Né? Aliás, em conjunto, né, com os outros artigos. Veja que, na verdade, isso aqui, essa ideia aqui que está contida na alternativa A se aplica a instituições privadas que recebam, né, instituições privadas sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos para o exercício de suas atividades. Aí sim, vai se aplicar a lei de improbidade, né, mas a repercussão patrimonial vai ser no limite do que aquela instituição recebe a título dos cofres públicos. Então, veja que não são fundações, mas instituições privadas sem fins lucrativos. Com isso, a gente conclui que a letra A está errada, porque as fundações não têm essa limitação. Essa limitação que está contida aqui se aplica à instituição privada sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para o exercício das suas atividades. Tranquilo? Alternativa B, B de bola, vamos ver aqui. A informação em poder de órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, deverá ser classificada como sigilosa, confidencial ou pública. Bom, meu amigo, quais são as classificações de sigilo? Ultra secreto, secreto e reservado. Então a gente conclui aí, né, meu amigo, que aqui está errado. Os graus de sigilo não são esses. Graus de sigilo, vamos lá. Ultra secreto, secreto e reservado. Quais são os prazos? Vou te dar novamente essa dica, ó, presta atenção. Esses prazos de sigilo contam-se em anos, tá certo? Contam-se em anos. Aí você vai substituir aqui o S por um 5. Como que você conta de 0 a 2? 0, 1 e 2. Pronto. Você já tem os prazos de sigilo. 5, 15 e 25. 5 reservado, 15 secreto, 25 ultra secreto. Tranquilo? Tá vendo como estudar dessa maneira fica mais simples de você memorizar todo esse conteúdo? É isso aí. A minha função aqui é ajudar você nessa caminhada. Vamos ver então o que diz a alternativa C de casa. O disposto nessa lei, que lei? 12.527, não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça. Tampouco as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Certinho. Esse aqui é o gabarito da questão. Deixa eu anotar aqui alguns artigos importantes. Você vai ler o artigo 1º. Além do artigo 1º, você vai ler o artigo 24, tá? Leia também o artigo 24 e leia também o artigo 22, que é onde está a resposta aqui da alternativa C de casa. Vamos para a próxima alternativa. D. As informações pessoais classificadas como sigilosas, porque são relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, somente poderão ser divulgadas a terceiro mediante expresso consentimento da pessoa a que elas se referirem.
O erro aqui é o quê? É porque não é só, olha novamente aqui, ó. Tá vendo quantas questões nós conseguimos acertar com essa dica do professor? Quantas questões alternativas nós conseguimos eliminar? Na verdade, a quebra desse sigilo também pode ocorrer através da lei. É o que está previsto no artigo 31, parágrafo 1º da Lei 12.527, que diz que poderão ter a sua autorização, sua divulgação, né, autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou o consentimento da pessoa que se refere. Então, também pode ser por uma previsão legal. Então, não é somente, tá bom? Com isso, a gente conclui que a alternativa está errada. A alternativa E vai dizer o seguinte para nós, que é vedada, é proibida a contratação por órgãos e entidades públicos de pessoa física ou jurídica para executar atividades de tratamento de informações sigilosas por eles produzidas ou custodiadas. Isso aqui está errado, porque você vai observar a resposta lá no artigo 26 da lei. Lá no parágrafo único, que vai dizer que a pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas, vai ter que adotar as providências necessárias para se garantir o sigilo daquela informação. Então, na verdade, a lei, ela, de certa maneira, faz até a previsão na hipótese de uma contratação de uma pessoa física, uma pessoa jurídica, para fazer o tratamento dessas informações. Então, não é uma proibição. A lei, inclusive, faz essa previsão. Então, concluímos que o gabarito ele só pode ser errado dessa alternativa. Consequentemente, como nós já havíamos visto, o gabarito correto aqui da alternativa da questão é a alternativa C de casa. Vamos para a próxima questão. Tá acabando, amigão, tá acabando. Segue firme aí, vamos lá. No ano de 2019, na VUNESP, para auditor fiscal, caiu a seguinte questão. Assinale a alternativa que se apresenta nos termos da Lei 2.527 de 2011. Deixa o professor tomar uma aguinha aqui, vamos lá. A alternativa A, ela diz o seguinte, meu amigo, que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso à informação disponível no prazo de 30 dias, contados do pedido formulado pelo interessado? Errado. Por quê? Qual que é o prazo de concessão da informação? Guarda isso. Prazo de concessão da informação, como você vai ver aqui do lado, na verdade ele é imediatamente. Se não for possível conceder a informação imediatamente, dentro de 20 dias você vai passar a informação ou dizer como que a pessoa consegue obter ela. Se não foi possível dentro do prazo de 20 dias, excepcionalmente posterga por mais 10. Então a regra é fornecer a informação imediatamente. Aqui já vão constituir exceções, compreende? Então eu não posso dizer que o prazo é 30 dias, o prazo é imediato. Só se não for possível imediatamente é que eu adoto essas exceções. Compreende? Então, por isso que a letra A, ela não é o gabarito da alternativa. E você vai observar a resposta disso lá no artigo 11, tá? Artigo 11 da lei. Alternativa B, o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito? Sim. Salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo e do serviço dos materiais utilizados. Certinho. Realmente, o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. Agora, se nós tivermos que reproduzir aquela informação, aí a gente vai cobrar os custos relativos à reprodução daquele documento. Todo mundo tem que pagar esse custo? Não é bem assim também. A própria lei traz exceção. A lei fala que aquela pessoa que não dispuser de condições para pagar esses valores sem comprometer a sua própria subsistência ou a subsistência de sua família, aí ele estará isento de arcar com esses custos. Faz lá uma declaração de pobreza e ele fica isento de arcar com esses custos. Compreende? Então a alternativa B é o gabarito da questão. Vamos para as próximas aqui, onde você vai encontrar a resposta disso. Artigo 12. Vamos para a alternativa C de casa. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à CGU, que deliberará no prazo de 15 dias? Errado. A CGU vai ter um prazo de 5 dias para deliberar. Compreende? Então, com isso, eu já elimino aqui a alternativa. Está entendendo?
porque não é 15 dias e sim 5 dias o prazo. Vamos para a alternativa D de dado. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade, a segurança da sociedade ou do Estado poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada? Até faz sentido, mas vamos lá. Sendo que os prazos máximos de restrição de acesso à informação e tudo mais são 25, tudo bem. 10, errado, são 15. E 2, errado, são 5. Então, concluímos que a alternativa D está errada. E a alternativa E? Aonde que está a resposta disso aqui? Você vai encontrar no artigo 24. E a letra E? No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 5 dias a contar da sua ciência. Na verdade, o prazo aqui é de 10 dias e não de 5 dias. Uma questão bem capciosa, cobrava bastante questão de prazo, mas, meu amigo, eu não acho que isso avalia conhecimento, mas você tem que entender que não sou eu que faço a sua prova. Quem faz a prova é o examinador. E a gente tem que dançar conforme a música, tá certo? Se cai prazo, vai memorizar prazo, tá certo? Até porque, questão de prazo, muito embora seja um pouquinho chatinho para você memorizar, mas é questão simples. Decorou o prazo, acertou a questão. Compreende? Não tem nem muito que raciocinar, vamos dizer assim, é memorizar prazo, tá? Claro, às vezes uma questão mais interpretativa vai cobrar um raciocínio, mas uma questão com uma alternativa como essa é ficar decorando os prazos. É a parte decoreba do estudo. Legal? Vamos lá. Com isso a gente conclui então que o gabarito é a letra B de bola. Tá acabando, hein? Tá acabando. Questão 13. Caiu em 2018, na VUNESP, lá para o cargo de advogado. Vamos lá. O princípio da licitação, que é corolário, primeiro da legalidade, que é mais rigorosa na licitação e engloba a obediência às regras estabelecidas no edital, da igualdade entre os licitantes, bem como do julgamento objetivo, com base em critérios pré-estabelecidos, refere-se ao princípio. Meu amigo, esse é o tipo de questão que você tem que tomar muito cuidado. Aqui ele está falando da lei de licitações, lei 8666. Só que princípios pode cair na Constituição, artigo 37, pode cair em direito administrativo, pode cair dentro de licitações. E princípios é o tipo de questão que você tem que tomar muito cuidado. Leia 2, 3, 4 vezes a questão se for necessário, tá? Porque quando cai um caso prático, mais ou menos como a questão trouxe aqui, né, um comando um pouco prático, vamos dizer assim, é uma linha muito tênue de separação entre um princípio e outro. Então, muitas vezes, um princípio até é aplicável. Só que você vai ter um princípio que é mais marcante. Um princípio que está mais claro do que o outro princípio. Entende? Vamos ver aqui as alternativas. Olha só. Então, ele fala, o princípio da licitação que é corolário. Primeiro da legalidade, que é mais rigorosa na licitação e engloba obediência às regras estabelecidas no edital. Então, peraí, o princípio que diz que deve ser seguidas as regras que estão estipuladas no edital. Por aqui, eu já mato a charada da questão. Ele está falando do quê? Da vinculação ao instrumento convocatório. Tá? Lembre disso. Quem é meu aluno sabe. Eu já dei essa dica e vou repetir, hein? Vamos lá. Princípios básicos aí do certame licitatório. O mnemônico aqui, claro, tem outros princípios que são aplicáveis, tá? Isso aqui são os principais. O mnemônico é... Opa, tá errado, vamos lá. Qual que é o mnemônico? Vou te mostrar. Olha só. Então, o mnemônico para você memorizar os principais princípios é o seguinte. Limpe, profs, viajou. Tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Procedimento formal e probidade administrativa. Tá? Supremacia do interesse público, tá? E além da supremacia também, o princípio que determina a indisponibilidade. Então, indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público. Aí aqui você tem o procedimento formal e a probidade. E aí você tem o viajou, vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, adjudicação compulsória, julgamento objetivo e
obrigatoriedade de licitação. Tá vendo como aqui no Qualis é mais fácil de você memorizar, é mais fácil de você chegar ali perto de gabaritar ou até mesmo gabaritar uma questão como essa em prova? Então com isso a gente conclui aqui que o gabarito é realmente a letra D de dado, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Bora lá, professor. Caiu no ano de 2019 na VUNESP para analista. Vamos lá. Assinale a alternativa cujo conteúdo está em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei 8666. Alternativa A. Vamos ver o que a alternativa A determina. A licitação ela não será sigilosa. Certinho. Tem a exceção que é o quê? O conteúdo da proposta. Mas vamos lá. Sendo públicos e acessíveis ao público os atos do seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas. Então, certinho até aqui, hein? Até a respectiva abertura. E as normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Certinho. Favorecer as microempresas é uma das maneiras de nós garantirmos o desenvolvimento nacional, que é, inclusive, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que estão previstos lá nos artigos iniciais da Constituição Federal. Então, aqui a alternativa A, ela está certinha. É o gabarito da questão. E é realmente o que está previsto lá na Lei 8666, meu amigo. Vamos ver a alternativa B. Subordinam-se ao regime dessa lei. Além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Olha o erro aqui, ó. Ressalvadas as sociedades de economia mista? Errado. Tá bom? Porque inclui as sociedades de economia mista. Inclusive, tem uma lei que vai trazer uma regulamentação um pouco mais específica, e aí você aplica o princípio da especialidade para contratações por parte de sociedades de economia mista e empresas públicas. Mas a Lei 866 também é aplicável a elas, tá? Então veja que as sociedades de economia mista vão ser aplicadas. Não tem essa exceção, motivo pelo qual ela não é o gabarito da questão. Alternativa C. Essa lei estabelece normas gerais sobre licitações? Sim. E contratos administrativos? Sim. Pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade? Sim. Compras, alienações, locações no âmbito da União? Sim. Sendo os estados, Distrito Federal e municípios regidos por leis próprias? Errados. Errados é bom, hein, professor? Errado. Porque eles também vão se submeter ao disposto na Lei 8666. Motivo pelo qual não é o gabarito da questão. Alternativa D. Para garantir os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, os agentes públicos deverão, faltou um L aqui, né? Os agentes públicos deverão, no procedimento licitatório, estabelecer tratamento diferenciado. Na verdade, eles não poderão estabelecer um tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária, entre empresas brasileiras e estrangeiras. Tem algumas exceções de prioridade, de preferência, mas que estão estabelecidas na própria Lei 8666. Aí tem lá a margem de preferência adicional. Tá? Quiser aprofundar esse tema, busque aqui no canal do Qualis Concursos um vídeo que o professor Evandro Musi gravou sobre noções gerais de licitação. A gente trata um pouquinho com maiores detalhes sobre esse tema. Mas veja, meu amigo, que essa distinção não é permitida, tá? É proibida, motivo pelo qual não é um gabarito. E a alternativa E. A licitação visa garantir a observância, dentre outros, do princípio constitucional da isonomia? Sim. A seleção da proposta mais vantajosa para o cidadão? Não. É a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Qual é o objeto imediato da licitação? Lembra, o objeto imediato é o quê? É a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. E qual que é o objeto imediato? É a contratação do que eu quero, da obra, da compra, enfim. Então tem que também ficar esperto com essa diferenciação. Então a gente conclui que a letra E não é o gabarito da questão e o gabarito realmente é a letra A de aprovado. Bom, como tudo que é bom dura pouco, não é isso? Nossa, professor, não vi a hora de acabar. Espero que não, né? Espero que esteja sendo proveitoso para você, tá? É importante, estudar para concurso é isso. E por mais que você já tivesse visto, que seja todos os pontos, é importante você assistir a aula para não esquecer de tudo isso, tá certo? Mas eu tenho certeza que um conhecimento ou outro aí deve ter acrescentado para você. Mas vamos lá. No ano de 2018, caiu na VUNESP para o cargo de juiz substituto. Se eu não estou enganado, foi para o TJ São Paulo, mas vamos lá.
sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório que informa a licitação. Pode-se afirmar que ele, vamos lá, deve ser observado com mitigação do formalismo, de modo a possibilitar que sejam superados eventuais vícios formais, que não importem prejuízo ao interesse coletivo ou aos demais licitantes. Isso aqui faz todo sentido. E por fazer sentido, se torna o gabarito da questão. É o famoso princípio do formalismo moderado. Muito embora haja uma vinculação do instrumento convocatório, a gente não tem que vincular até a ponto de que um vício de forma que não cause prejuízo a ninguém tenha que anular o certame licitatório. Se é um vício que não causou prejuízo, por isso que existe o princípio do formalismo moderado. Formalismo tem a forma estabelecida, mas essa forma estabelecida, se não for cumprida exatamente aquilo, mas não houve prejuízo a nenhum licitante, não houve prejuízo à administração, não há muita razão da gente anular todo aquele certame, não teve prejuízo nenhum, compreende? Então veja que esse é esse princípio que o professor falou, que é o princípio do formalismo moderado, tá bom? Então, é claro, essa questão, pelo fato de ser cobrada aí nas carreiras jurídicas, para juiz, ele vai aprofundar um pouquinho mais. Mas é legal para você treinar já o conhecimento, tá bom? Vamos entender o restante aqui das alternativas. A alternativa B, ela vai dizer o seguinte para nós, que significa a inexistência de discricionariedade administrativa na licitação, dado que as cláusulas e condições da convocação são estabelecidas em lei. Errado. As cláusulas e condições da convocação são estabelecidas aonde? Ou no convite ou no edital. Por isso que a vinculação é um instrumento convocatório, seja o edital, seja o convite. Então isso não é definido em lei, mas sim no instrumento convocatório. Por isso que existe a vinculação ao instrumento convocatório. Motivo pelo qual a alternativa está errada. C. Não tem natureza absoluta. E sua observância poderá ser dispensada quando se faça necessário para assegurar a escolha da proposta mais vantajosa pela administração. Ora, meu amigo, veja isso, ele está falando que a vinculação ao instrumento convocatório não tem que ser observado, pode ser dispensado, não é bem assim. Muito embora exista aí a questão do princípio do formalismo moderado, não é bem assim. Se causar prejuízo ao licitante, se causar um prejuízo à administração, a gente não vai poder ignorar o instrumento com a vinculação, não vai poder deixar de observar o edital, deixar de observar as regras contidas no convite. Então, essa questão do princípio do formalismo moderado é caso não haja prejuízo a algum licitante ou administração que, consequentemente, representará o interesse público. Então, não é simplesmente porque vai ser uma proposta mais vantajosa que eu vou ignorar o instrumento convocatório. Se eu causar prejuízo a algum licitante, eu não posso ignorar. Entende? Então, com isso a gente conclui aí que essa alternativa está errada. E aí vamos para a última alternativa aqui. Tem natureza absoluta? É difícil dizer que alguma coisa tem natureza absoluta, mas vamos lá. Deve ser observado em consonância com o formalismo estrito que caracteriza o procedimento licitatório? Não, não tem natureza absoluta, assim como eu disse para você, por conta da relativização da forma, por conta do princípio do formalismo moderado. Então, na verdade, tem uma natureza um tanto quanto relativa, embora tenha que ser seguido o instrumento convocatório, ele não vai ser seguido a ferro e fogo. Se há um simples vício de forma, que não causou prejuízo a ninguém, que não causou prejuízo à administração, que não causou prejuízo a nenhum licitante, não preciso ver de maneira absoluta. Está compreendendo? Então veja, é claro, essa é uma questão que já caiu aí para a carreira jurídica, para juiz, e vai aprofundar mais o conhecimento, tá? Na sua prova do TCM São Paulo, não aposto que caia com um nível de profundidade tão grande, mas eu acho legal você já ter esse conhecimento, é importante, isso te ajuda já a acertar algumas questões, ainda mais se você for prestar algum dos cargos, né? Prestar o concurso para algum dos cargos de nível superior, tá certo? Bom, meu amigo, então a gente conclui que o gabarito só pode ser a letra A. Vamos então ver aqui o recadinho final. Olha só, curta o vídeo, gostou? Curte o vídeo, compartilha com os amigos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas atualizações. Clique no sininho se você ainda não clicou para receber as nossas atualizações em primeira mão e entenda isso, meu amigo.
Estude até passar. Concurso público é o quê? Costumo dizer para os meus alunos, é tentativa e erro. Você erra e uma hora você acerta. Por isso que nós estamos fazendo questões aqui, para você errar hoje. Para chegar no dia da sua prova, você ter condições de acertar. E para isso, o Qualis Concursos existe. Para ajudar você nessa missão de realizar os seus sonhos. Temos aí curso a todo vapor para o TCM, teoria, exercícios. Temos lá um curso de contabilidade com o professor Gustavo Musi. Então aproveita a oportunidade. Acesse lá o site do Qualis Concursos, www.qualisconcursos.com.br e obtenha maiores informações sobre os cursos que estão à sua disposição. Tá certo? Então conte com o Qualis Concursos, conte com toda a equipe de professores. Nós estamos aqui para facilitar a sua vida. A nossa missão é ajudar você a realizar o seu sonho. Então, clica aqui em cima para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Tem um vídeo bacana aqui também para você acompanhar, caso você ainda não tenha assistido. E aí eu desejo agora para você aí de casa um excelente dia de estudo. Recadinho do Musi, hein? Larga a internet e vai estudar, hein? Até mais.